conquistou a independência saindo da vida de assalariado. A história do empresário Katsuhide Tagaki, presidente da Panamedical Systems de São Paulo, da página 167 do livro A Verdadeira Face dos 50 Empresários Nipo-Brasileiros, publicado pelo jornal São Paulo Shimbun, com o apoio da Fundação Kunito Miyazaki, em outubro de 2015. Conquista da independência usando a grande inflação de 1991 a seu favor. Presidente do Sanco, que saiu da vida de assalariado aos 43 anos. Mais do que como presidente da Panamedical Systems, sediada em São Paulo, Katsuhide é um empresário conhecido entre os Nikkeis, principalmente de São Paulo por sua atuação voluntária como presidente do Centro Brasileiro de Língua Japonesa, que capacita professores da língua, e em grupos de estudo como ex-presidente da Seiva-Juku do Brasil, curso difundido por Kazuo Inamori, presidente de honra da Kyocera. A Panamedical Systems é a empresa que Katsuhide fundou aos 43 anos com base na política de liberação de câmbio estrangeiro do então presidente Collor, com o objetivo de importar e comercializar aparelhos médicos em 1991. Katsuhide, que acreditou e estava convicto de que essa política se tornaria uma das fundamentais do Brasil, apostou sua vida nesse único ponto. Como resultado, 23 anos depois, hoje sua empresa é a número 1 do mercado de dispositivos de monitor fetal utilizados na área de ginecologia e obstetrícia, com 35% do mercado privado. Hospitais, clínicas e consultórios particulares são o destino do fornecimento. Sobre a situação do parto no Brasil, a propósito, Katsuhide comenta que há muitas mulheres gestantes que optam pelo parto cesárea em vez do parto normal. O dado numérico de 90% de cesarianas provém de maternidades privadas, localizadas em regiões metropolitanas como São Paulo, frequentadas por gestantes acima da classe média. Por outro lado, quando se trata de maternidades públicas, o número de cesáreas cai para menos da metade de partos. Isso acontece porque a consulta médica durante a gestação é feita pelo médico particular, e diferente do que ocorre no Japão, esse obstetra não acompanha a gestante durante 24 horas com uma equipe médica. Portanto, para o obstetra, é mais eficiente fazer a cesariana e tirar o bebê da barriga da mãe. As pacientes também não querem sentir as dores do parto. A remuneração também é alta. As mulheres que tiveram problemas durante o parto, logo processam os médicos. Esse círculo vicioso faz com que o número de gestantes que optam pelo parto normal se reduza, e os médicos percam a vontade de se tornarem obstetras. A propósito, a cesárea compreende o número surpreendente de 10% dos partos no Japão e 25% nos Estados Unidos. Antes de chegar até aqui, Katsuhide havia entrado na empresa Meiji Seika, logo após ter se formado na Universidade de Kanagawa em 1971. Era membro da divisão de equipamentos médicos, no setor de produtos farmacêuticos. Cuidava da parte de exportações, tendo vendido aparelhos médicos para a América Latina, principalmente para Cuba, por 10 anos. Depois disso, trabalhou no Brasil como expatriado em São Paulo, de 1981 a 1990, desejando realizar um empreendimento independente, um sonho que estava alimentando por muitos anos. Demitiu-se da Meiji Seika do Brasil, depois de 10 anos de trabalho, em 1990, mas houve um fato que impulsionou essa atitude. Um único comentário de um gerente da matriz japonesa levou-o a tomar a decisão final: Itagaki, ter sucesso em empreendimento de conta própria é mais difícil do que você se tornar diretor na matriz. Isso inflamou o espírito de Dosanko, como chamam em japonês os oriundos de Hokkaido, que não aceita uma derrota. Provavelmente já vinha preparando-se há 2 ou 3 anos para abdicar a vida de assalariado. Prestes a demitir-se em 1990, Katsuhide disse à sua esposa Misai:
Escolha, ou eu ou retorno ao Japão. Estava decidido a abrir um negócio no Brasil, seu sonho de longa data. Ele conta que Misai ficou calada, com lágrimas rolando por seu rosto. Apesar disso, a economia brasileira da época estava executando a política da liberação de câmbio e, ao mesmo tempo, o congelamento das cadernetas de poupança. Além de a época também ter sido um caos, tanto do ponto de vista econômico quanto social, com a inflação anual superando o índice de 2.300% em 1993. Katsuhide saiu da vida de assalariado, aproveitando a política de liberação de câmbio estrangeiro do Brasil, e fez a sua jogada nas negociações com base no dólar americano. Durante os primeiros 3 ou 4 meses, passou pela dura experiência de faturar apenas $3.000, não dando rentabilidade nenhuma como negócio. Antes de mais nada, o número de expatriados de empresa japonesa no Brasil, que abandonaria a vida de assalariado naquela época, era praticamente zero, e por isso, não há dúvidas de que muitos julgaram-no tolo. Todavia Katsuhide era destemido, e tinha um senso de independência muito maior que as pessoas comuns. Assim, foi abrindo o caminho de uma vida como empreendedor, liberando um excelente senso de explorador, apesar dos comentários de desaprovação. Os principais aparelhos médicos comercializados eram aparelhos utilizados em obstetrícia, ginecologia e cirurgia cerebral, importando 90% dos produtos do Japão e o restante, dos Estados Unidos, e exportando também ao Chile. A importação de aparelhos médicos só é permitida com autorização do governo, mas a empresa já comercializa 60 tipos de aparelhos importados. Um dos principais produtos é o dispositivo de monitor fetal, fornecendo e instalando a hospitais, clínicas e consultórios médicos particulares, realizando também um seminário explanatório sobre a utilização desse dispositivo, 2 ou 3 vezes por ano. Desde a primeira vez, em 1993, o seminário já foi realizado 55 vezes, em que há a participação de aproximadamente 30 pessoas em cada seminário. É conhecido como um evento indispensável para adquirir o conhecimento sobre a segurança e informações técnicas sobre o uso do dispositivo. Nosso certificado se tornou uma exigência para quem quiser exercer sua profissão em grandes maternidades em São Paulo, diz Katsuhide sobre o motivo. Tive a sorte de encontrar bons produtos, desde que fundei a empresa, diz com simplicidade. Das 14 empresas rivais que existiam na época, disse que todas desapareceram ao longo dos anos. Também comenta, a missão da empresa é contribuir para a medicina do Brasil, por meio de serviços e produtos, possuindo assim, uma filosofia inabalável. Conquistou a independência saindo da vida de assalariado. A história do empresário Katsuhide Tagaki, presidente da Panamedical Systems de São Paulo. Da página 167 do livro, A Verdadeira Face dos 50 Empresários Nipo-Brasileiros, publicado pelo jornal São Paulo Shimbun, com o apoio da Fundação Kunito Miyazaki, em outubro de 2015. Conquista da independência usando a grande inflação de 1991 a seu favor. Presidente do Sanco, que saiu da vida de assalariado aos 43 anos. Mais do que como presidente da Panamedical Systems, sediada em São Paulo, Katsuhide é um empresário conhecido entre os Nikkeis, principalmente de São Paulo por sua atuação voluntária como presidente do Centro Brasileiro de Língua Japonesa, que capacita professores da língua, e em grupos de estudo como ex-presidente da Seiva-Juku do Brasil, curso difundido por Kazuo Inamori, presidente de honra da Kyocera. A Panamedical Systems é a empresa que Katsuhide fundou aos 43 anos com base na política de liberação de câmbio estrangeiro do então presidente Collor, com o objetivo de importar e comercializar aparelhos médicos em 1991.
Katsuhide, que acreditou e estava convicto de que essa política se tornaria uma das fundamentais do Brasil, apostou sua vida nesse único ponto. Como resultado, 23 anos depois, hoje sua empresa é a número 1 do mercado de dispositivos de monitor fetal utilizados na área de ginecologia e obstetrícia, com 35% do mercado privado. Hospitais, clínicas e consultórios particulares são o destino do fornecimento. Sobre a situação do parto no Brasil, a propósito, Katsuhide comenta que há muitas mulheres gestantes que optam pelo parto cesárea em vez do parto normal. O dado numérico de 90% de cesarianas provém de maternidades privadas, localizadas em regiões metropolitanas como São Paulo, frequentadas por gestantes acima da classe média. Por outro lado, quando se trata de maternidades públicas, o número de cesáreas cai para menos da metade de partos. Isso acontece porque a consulta médica durante a gestação é feita pelo médico particular, e diferente do que ocorre no Japão, esse obstetra não acompanha a gestante durante 24 horas com uma equipe médica. Portanto, para o obstetra, é mais eficiente fazer a cesariana e tirar o bebê da barriga da mãe. As pacientes também não querem sentir as dores do parto. A remuneração também é alta. As mulheres que tiveram problemas durante o parto, logo processam os médicos. Esse círculo vicioso faz com que o número de gestantes que optam pelo parto normal se reduza, e os médicos percam a vontade de se tornarem obstetras. A propósito, a cesárea compreende o número surpreendente de 10% dos partos no Japão e 25% nos Estados Unidos. Antes de chegar até aqui, Katsuhide havia entrado na empresa Meiji Seika, logo após ter se formado na Universidade de Kanagawa em 1971. Era membro da divisão de equipamentos médicos, no setor de produtos farmacêuticos. Cuidava da parte de exportações, tendo vendido aparelhos médicos para a América Latina, principalmente para Cuba, por 10 anos. Depois disso, trabalhou no Brasil como expatriado em São Paulo, de 1981 a 1990. Desejando realizar um empreendimento independente, um sonho que estava alimentando por muitos anos, demitiu-se da Meiji Seika do Brasil, depois de 10 anos de trabalho, em 1990, mas houve um fato que impulsionou essa atitude. Um único comentário de um gerente da matriz japonesa levou-o a tomar a decisão final: Itagaki, ter sucesso em empreendimento de conta própria é mais difícil do que você se tornar diretor na matriz. Isso inflamou o espírito de Dosanko, como chamam em japonês os oriundos de Hokkaido, que não aceita uma derrota. Provavelmente já vinha preparando-se há 2 ou 3 anos para abdicar a vida de assalariado. Prestes a demitir-se em 1990, Katsuhide disse à sua esposa Misai: escolha, ou eu, ou retorno ao Japão. Estava decidido a abrir um negócio no Brasil, seu sonho de longa data. Ele conta que Misai ficou calada, com lágrimas rolando por seu rosto. Apesar disso, a economia brasileira da época estava executando a política da liberação de câmbio, e ao mesmo tempo, o congelamento das cadernetas de poupança, além de a época também ter sido um caos, tanto do ponto de vista econômico quanto social, com a inflação anual superando o índice de 2.300% em 1993. Katsuhide saiu da vida de assalariado, aproveitando a política de liberação de câmbio estrangeiro do Brasil, e fez a sua jogada nas negociações com base no dólar americano. Durante os primeiros 3 ou 4 meses, passou pela dura experiência de faturar apenas $3.000, não dando rentabilidade nenhuma como negócio. Antes de mais nada, o número de expatriados de empresa japonesa no Brasil, que abandonaria a vida de assalariado naquela época, era praticamente zero, e por isso, não há dúvidas de que muitos julgaram-no tolo. Todavia Katsuhide era destemido, e tinha um senso de independência muito maior que as pessoas comuns.
Assim, foi abrindo o caminho de uma vida como empreendedor, liberando um excelente senso de explorador, apesar dos comentários de desaprovação. Os principais aparelhos médicos comercializados eram aparelhos utilizados em obstetrícia, ginecologia e cirurgia cerebral, importando 90% dos produtos do Japão e o restante dos Estados Unidos, e exportando também ao Chile. A importação de aparelhos médicos só é permitida com autorização do governo, mas a empresa já comercializa 60 tipos de aparelhos importados. Um dos principais produtos é o dispositivo de monitor fetal, fornecendo e instalando a hospitais, clínicas e consultórios médicos particulares, realizando também um seminário explanatório sobre a utilização desse dispositivo, 2 ou 3 vezes por ano. Desde a primeira vez, em 1993, o seminário já foi realizado 55 vezes, em que há a participação de aproximadamente 30 pessoas em cada seminário. É conhecido como um evento indispensável para adquirir o conhecimento sobre a segurança e informações técnicas sobre o uso do dispositivo. Nosso certificado se tornou uma exigência para quem quiser exercer sua profissão em grandes maternidades em São Paulo, diz Katsuhide sobre o motivo. Tive a sorte de encontrar bons produtos, desde que fundei a empresa, diz com simplicidade. Das 14 empresas rivais que existiam na época, disse que todas desapareceram ao longo dos anos. Também comenta, a missão da empresa é contribuir para a medicina do Brasil, por meio de serviços e produtos, possuindo assim, uma filosofia inabalável.